Olá a todos! Hoje nós vamos apresentar o primeiro episódio do quadro Meu Artigo, Minha História. Eu sou o professor Felipe Lopes e construí esse quadro aqui para vocês com muito carinho, para que a gente possa compartilhar um pouco do que nós temos desenvolvido, das tecnologias que nós temos proposto e também compartilhar um pouco das histórias dos artigos, falando um pouco das frustrações, dos medos, dos bastidores desses trabalhos, que é algo que a gente acaba não publicando junto com o trabalho. Então, se você já está gostando dessa iniciativa, eu peço o apoio de vocês. Nos sigam no canal no YouTube, nos sigam também no nosso canal no Instagram. Vai ser uma grande satisfação estar compartilhando o nosso conteúdo com vocês, tá? Bom, no dia de hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos apresentar esse trabalho que foi o meu primeiro trabalho publicado em periódico Qualis A1. Esse trabalho, esse artigo foi publicado na I3R Transactions on Power Delivery no ano de 2013 e foi o artigo que me habilitou inicialmente para a defesa do doutorado. Depois até tivemos outras publicações, mas esse realmente foi histórico por ter sido o primeiro. Então ainda figurava aqui como um student member do I3E. Se você ainda não conhece esse artigo e tem interesse em ter mais detalhes, basta acessar esse QR Code aqui em cima. Aproxima a câmera do teu celular, do teu tablet, e aí vocês vão ser direcionados ao site do I3E em que mais detalhes desse trabalho são apresentados, tá certo? Se você estiver em uma instituição que tem convênio com o I3E, você poderá até mesmo acessar o trabalho completo, tá bom? Pois bem, antes de conversarmos sobre a parte técnica desse trabalho, eu queria contar um pouco de história para vocês, tá? Apesar de ter sido publicado em 2013, a história desse trabalho começou ainda em 2009, quando eu cheguei no mestrado lá na Universidade Federal de Campina Grande. Os meus orientadores na época foram os meus grandes colegas e grandes orientadores, o professor Damásio Fernandes Júnior e o professor Washington Neves, até hoje ainda como professores da UFCG, a minha instituição de formação. E o interessante é que quando eu cheguei no mestrado e fui conversar com eles a respeito do tema que nós abordaríamos no nosso trabalho, existiu uma indicação de que iríamos trabalhar com localização de faltas usando tecnologias baseadas na teoria de ondas viajantes. Apesar de ser um dos temas que hoje eu mais trabalho e invisto nas minhas pesquisas, sem dúvida alguma, saber que eu trabalharia com aquele tema foi realmente assustador. O fato é que eu não sabia absolutamente nada desse tema. Pois bem, a ideia então desse trabalho, muitos me perguntam ao longo dos anos, desde 2013 até hoje em dia, quando eu encontro as pessoas que leram o trabalho, elas me perguntam, professor Felipe, como que veio a ideia de usar a transformada de Park para fins de localização de faltas baseada na teoria de ondas viajantes? Parece que essa ideia já estava muito bem fundamentada na minha mente, mas isso não procede, tá certo? Na verdade, eu nem sabia onde eu ia chegar quando eu pensei nisso. O fato é que tem uma história curiosa. Se vocês pegarem aqui o artigo e forem analisar a matemática do trabalho, ou seja, aqui nós apresentávamos uma analogia da aplicação da transformada de Park, exatamente com a aplicação que nós estávamos propondo na época, de análise de sinais trifásicos, né? Mas se vocês pegarem aqui a matemática do problema, que seria essa equação número 1, vocês vão perceber que nós dependíamos apenas da primeira amostra do sinal, eu digo, das amostras mais atuais do sinal. Né? E por que eu estou reforçando isso nessa história? O fato é o seguinte, quando nós conversamos e definimos esse tema, os professores me passaram uma demanda. E essa demanda era que eu deveria preparar uma apresentação para mostrar resultados preliminares para uma empresa que estava interessada em contratar um projeto de pesquisa. Imaginem vocês, eu recém-chegado, não sabia implementar absolutamente nada e tinha que apresentar isso para uma empresa. Eu fiquei desesperado e aí fui estudar, fui buscar na literatura as formas de implementação daqueles métodos de modo a poder preparar essa apresentação. Mas em todas as referências que eu pesquisei, nós recaíamos em processos de filtragem e nesses processos de filtragem nós dependíamos do que nós chamamos de processo de janelamento das amostras dos sinais discretizados. Gente, eu cheguei no mestrado, eu não sabia o que era isso. Eu tinha tido disciplinas de filtros, tinha tido disciplinas de sistemas discretos,
mas eu não sabia ainda como implementar. Eu tinha a teoria na cabeça, mas não sabia como implementar isso. E aí é que entrou a história da amostra atual. Eu não sabia implementar o janelamento, portanto não sabia implementar os filtros. Sendo bem honesto com vocês, acho que muitos dos alunos que chegam numa pós-graduação passam por isso que eu passei. E de repente eu, no silêncio, porque fiquei um pouco envergonhado, confesso, fiquei envergonhado de dizer que não sabia implementar isso, decidi buscar por conta própria soluções que pudessem evitar a necessidade desse janelamento. Então, apenas para mostrar para vocês um pouco dessa solução, nós dependíamos aqui apenas das primeiras amostras do sinal, como vocês podem ver. E o que é que nós fazemos com a transformada de Park? Basicamente, nós criamos um eixo referencial síncrono, na verdade, dois eixos referenciais síncronos, o eixo direto e o eixo em quadratura, que em regime permanente estão em sincronismo com os teus sinais analisados. Ou seja, eles evoluem ao longo do tempo da mesma forma. E desse modo, não são verificadas variações nos sinais. Se vocês me perguntarem como eu pensei em usar a transformada de Park, eu não sei dizer. Eu só lembro que eu estava um belo dia na minha casa, procurando formas de identificar transitórios e recaí em uma aula, não lembro exatamente de onde, mas era uma aula em inglês que mencionava o uso da transformada de Park para identificação de conteúdo harmônico. Na hora eu pensei, se isso serve para identificar conteúdo harmônico, certamente vai servir para identificar transitórios de maior ordem, né, de frequência. Ou seja, eu peguei aquela formulação, que era até diferente, era aplicada no domínio modal, mas eu peguei aquela formulação, trouxe para o domínio de fases, exatamente como eu apresentei aqui para vocês, e ao aplicar percebi que o mesmo efeito era verificado, ou seja, usando as amostras atuais apenas, eu conseguia criar sinais constantes no regime permanente e tão logo aconteciam as perturbações, esses eixos perdiam sincronismo com os sinais e desse modo eram criados sinais oscilatórios. Então nos nossos primeiros resultados, quando eu fiz a primeira simulação, eu gerei um caso e apliquei a transformada de Park e foi isso que eu obtive. Eu lembro como se fosse hoje. Eu testei com sinais de tensão exatamente como eu estou apresentando aqui para vocês. Mas aí nós entramos numa segunda fase da história, que foi exatamente quando eu apresentei o meu primeiro artigo de mestrado. Aí isso aqui merece até um quadro, porque eu lembro muito bem que eu fui apresentar esse trabalho em São Paulo, era um evento do I3E, e eu estava convicto de que tinha achado uma forma muito melhor de fazer, de proceder com a detecção de ondas viajantes, se comparado com o que vinha sendo praticado na literatura. E aí foi quando entrou na história o meu colega e grande parceiro em pesquisas, o professor Kleber Mello, que já era professor na Universidade de Brasília e na época assistiu à minha apresentação em pôster. Pois bem, o professor Kleber Mello me perguntou, na verdade, se eu estava considerando todo o aparato que era empregado no pré-processamento de sinais por conta de uma possível atenuação dos transitórios nos sinais de tensão. Então, nesse caso, quando eu cheguei em casa, eu não tinha testado isso, confessei a ele que não tinha testado isso, mas que testaria, né? Então, quando eu cheguei em casa, fiz os testes e o que foi que aconteceu? Tudo parou de funcionar. Então, pessoal, qual foi a saída diante dessa sugestão do professor Kleber? Nós verificamos aqui que teríamos problemas com sinais atenuados. E na época eu ainda não tinha aprendido a fazer a tal da janela de dados, mas eu conseguia ter acesso pelo menos à amostra imediatamente anterior. Então nós criamos o que nós chamamos de coeficientes CDIF, que nada mais são do que coeficientes diferenciais. Então, basicamente, eu pegava a amostra atual, menos a anterior, e passava ao longo de todo o sinal. E aí, desse modo, nós tínhamos um sinal resultante que era mais sensível aos transitórios de falta, ou seja, melhorava o desempenho do processo de localização por ondas viajantes, continuava eliminando a parcela da componente de 60 Hz, que era o esperado para esse tipo de aplicação, ou seja, eu não queria ter oscilações no regime permanente, queria ter apenas oscilações depois do início do evento, e a partir disso nós teríamos a detecção dos primeiros transitórios de falta. Mas o problema foi que nós começamos a ficar muito sensíveis a ruídos elétricos. E eu só percebi isso quando passei a analisar registros oscilográficos reais. Pois bem, então nesse meio tempo, o que aconteceu foi que nós aprendemos enfim a implementar a tal de janela de dados.
mas acabou que já estávamos muito envolvidos com essa solução e decidimos seguir com ela. Então vejam, aqui basicamente nós propusemos o cálculo das energias Schiff, né? Ou seja, basicamente é o somatório dos coeficientes de diferença ao quadrado dentro de uma janela. E a partir disso nós propusemos uma forma de suavização dessas componentes espúrias de alta frequência, de modo que a gente passou a ser menos menos sensíveis aos ruídos e permitimos ainda uma visualização aqui, ó, de crescimentos abruptos. E aí passamos para a terceira etapa do algoritmo, que era a detecção de variações abruptas. Bom, eu preciso confessar para vocês que quando nós propusemos a primeira vez a transformada de Park para essa aplicação, nós imaginávamos que usaríamos essa solução apenas para a apresentação que os meus orientadores tinham pedido para que eu fizesse. A apresentação aconteceu, mas ao longo do tempo, ao analisar os formatos dos sinais obtidos, nós fomos percebendo que a solução tinha sim vantagens em relação às que estavam sendo utilizadas na literatura. E aí, a partir desse momento, nós optamos por seguir com essa ideia e seguimos utilizando ela e melhorando ela cada vez mais. Então, a melhoria na sequência foi qual? Basicamente, deixar de trabalhar com limiares que dependiam de ajustes complicados ou mesmo de ajustes empíricos e passamos a trabalhar com a detecção de variações abruptas a partir de limiares adaptativos. Foi quando surgiu, então, a ideia de criarmos duas janelas móveis, uma longa, em que nós calculamos a máxima variação interna nessa janela longa, é uma janela longa atrasada em relação a uma janela curta. E aí, desse modo, na janela longa, nós calculávamos um fator de sensibilidade FSE, que nada mais é do que a razão entre o valor máximo e o valor mínimo, e a janela curta calculava basicamente a razão entre a primeira amostra e a última amostra dessa janela curta. Então vejam que nesse momento nós já estávamos craques na coisa do janelamento, né? Então depois que a gente aprendeu isso, usamos em praticamente tudo que fizemos. Então vejam que no momento que você entra no sinal aqui na parte do distúrbio, da perturbação, você tem uma razão que cresce abruptamente na janela curta e que excede o limiar adaptativo calculado na janela longa. Bom, tudo isso está detalhado, obviamente, no nosso paper. Né? Se vocês buscarem o trabalho, nós vamos ter aqui o detalhamento dos sinais, uso de tensões, de corrente, e essa parte dos limiares está também aqui descrito. Tá? Mas o interessante aqui é falar que depois dessas melhorias nós executamos mais de 100 mil simulações no ATP. E aí, a partir dessas simulações, nós pudemos comprovar que nós tínhamos de fato vantagem. E aí foi quando surgiu a ideia exatamente de escrever esse trabalho, que foi o nosso primeiro artigo. Gente, eu tenho que confessar para vocês, essa história foi interessante porque ela começou nas minhas frustrações de estudante de pós-graduação. Ela começou na minha incapacidade na época de implementar códigos que muitos consideram simples. Mas eu entendo que essa é a realidade de muitos dos alunos que chegam no programa de pós-graduação e hoje tenho a grande felicidade de dizer que esse artigo, que foi o meu primeiro artigo, foi uma vitória, porque eu superei as minhas adversidades, as minhas dificuldades, aprendi e hoje tenho esse tema como um dos meus carros-chefe, dos temas mais importantes na minha rota de pesquisa tecnológica, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso esse primeiro episódio do nosso quadro Meu Artigo, Minha História. Agradeço a todos pela atenção e se vocês gostaram, curtam, deem o like e nos sigam nas redes sociais. Tá ali em cima, ó, canal FL Professor no YouTube e no Instagram fl.professor. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.